Oi gente, meu nome é Michele Bianchi, esse é o canal Despertar Consciencial e Poesia. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos a este canal que dissemina poesia, arte em geral, dança, música e temas filosóficos, espiritualistas, teosóficos, entre outros. Toca a vinheta. Oi gente, meu nome é Michele Bianchi. Hoje eu trago, às quintas-feiras nós trazemos aqui no canal sempre conteúdos de espiritualidade, filosóficos, temas filosóficos, teosóficos e também sobre astrologia, tarô e todos os conteúdos relacionados a esse tema, essa área da espiritualidade que é muito ampla. Hoje eu trago um livro que é um livro que eu gosto demais, foi o meu primeiro livro que eu li na Seitinoye, é o livro dos jovens, não sei se dá para ver por conta da luz, do reflexo da luz. Ele é um livro que foi escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seitinoye, e ele fundou a Seitinoye lá em 1930 e trouxe vários livros sobre a verdade da vida. E esse livro é um dos livros que são muito admiráveis pelas pessoas que leem, e geralmente jovens que leem despertam muito a sua potencialidade, e se chama o Livro dos Jovens. Essa é a 37ª impressão. Eu estou na página 170, mas eu vou já para o próximo capítulo, que é o capítulo 15. Depois eu trarei outros capítulos, porque eu reli esse livro novamente, porque é sempre interessante a gente ler e reler para que fixe na nossa memória, fixe no nosso subconsciente, como sempre o mestre nos alertava para ter aí a conscientização da imagem verdadeira de Deus, o de Soto. O capítulo 15 se chama Governe você mesmo o seu reino mental. Diz assim: Pascal, grande cientista e pensador francês, de 1623 a 1662, disse: aquele que, influenciado pelo poder das palavras negativas, julga-se tolo só porque alguém lhe disse isso, acabará tornando-se realmente tolo. Isso é verdade, assim como é verdade que aquele que acredita na sua própria capacidade será realmente capaz. Muitas pessoas não conseguem corrigir as suas falhas porque ficam ruminando o erro cometido, o que equivale a reforçar o poder das palavras negativas formuladas pela mente. Meu amigo Jorge Altamirano, ele também traz conteúdos da filosofia Seitinoye, ou como as pessoas da Seitinoye que são adeptos consideram como religião, não tem problema considerar como religião, mas ela também é uma filosofia para quem assim quer que ela seja. Independente do nome que você dê, foi um grande ensinamento passado pelo mestre Masaharu Taniguchi, e o Jorge, ele trouxe exatamente sobre esse tema, sobre a pessoa se julgar tola só porque alguém lhe disse que ela era tola. Então, o que podemos refletir sobre essa mensagem aqui desse capítulo 15? Governe você mesmo o seu reino mental. Porque nós, os seres humanos em geral, eles são sugestionados pela ideia e pelo pensamento ou palavra falada negativa de alguém. Geralmente são amigos próximos, familiares. Quando pequenos nós ouvimos muitas citações, muitas mensagens negativas, palavras negativas dos nossos pais, nossos tios, avós, e essa ideia ela fica mantida no subconsciente, ela fica registrada e gravada no subconsciente. E a gente acaba, muitas vezes, quando a gente cai em depressão, vem muito forte essas ideias negativas de que nós não temos uma capacidade, nós somos tolos, geralmente a gente acredita no que as pessoas falam sobre nós, nas críticas, e acabamos caindo aí
na depressão, na tristeza e se julgando ser tolo, como aqui esse capítulo diz. Você se julga tolo só porque alguém o julgou tolo. E ele faz aqui a conclusão. As falhas imaginadas, desenhadas ou gravadas repetidas vezes na mente do homem infiltram-se profundamente no seu subconsciente e, com o passar do tempo, tornam-se difíceis de serem corrigidas. Suponhamos que um empregado cometa um erro e seja repreendido pelo seu superior. Você é um tolo, diz o chefe. O empregado fica deprimido e pensa, ele tem razão. Sou tolo mesmo. E como não consegue libertar-se dessa ideia, ele se torna cada vez mais inseguro e ineficiente e acaba cometendo erros piores do que antes. Por isso a gente tem que sempre lembrar que o elogio é uma fonte poderosa de manifestar essa ideia de que nós somos capazes, de que nós temos a capacidade infinita. Porque através do elogio, se você tiver o costume de ver só as partes negativas de uma pessoa, essas partes se sobressairão e as pessoas acabarão também, como as mentes se comunicam, e nem através da palavra a gente acaba formulando as ideias de críticas e tudo, a gente acaba também fazendo críticas mentais através dos nossos pensamentos para as pessoas, direcionando as pessoas. Como as mentes se comunicam, as pessoas sentem aquela vibração da crítica que você direciona à pessoa. E ela acaba manifestando cada vez mais a sua parte negativa. Eu não gosto da palavra difícil, eu sempre falo desafiadora, porque é uma forma de a gente falar assim. O difícil ele não pode ser transposto, mas o desafiador é um exercício que a gente pode fazer diariamente. E o desafio ele pode ser transposto. É uma ponte que a gente transpõe, uma barreira que a gente transpõe. É uma ponte que a gente atravessa e uma barreira que a gente transpõe. Então, sempre, por mais desafiador que seja, você só ver as partes positivas de uma pessoa e que ela esteja manifestando. Claro que nós somos seres humanos, a gente acaba ficando chateado, magoado e acaba expressando palavras negativas para o nosso próximo, para pessoas que a gente se relacionou, para pessoas amigas. E a gente acaba carregando aí uma raiva, uma mágoa dessa pessoa, e a gente acaba proferindo palavras em desacordo, em desalinho com a imagem verdadeira. É sempre bom a gente acreditar nesse dissô, essa imagem verdadeira da pessoa, a essência búdica, porque é através dela que a gente acaba fazendo com que as pessoas elas acreditem na sua potencialidade infinita. E no livro dos jovens ele tem essa mensagem muito forte, que é para os jovens acreditarem nessa capacidade, transformarem o seu destino através também do poder da mente. Existe um livro que se chama Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Esse livro é muito poderoso. Todas as pessoas que leram, é um livro escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi, disseram que sua vida se transformou através da leitura dele. É um livro com capa azul na parte de cima, branca no meio e embaixo azul também. É um livro muito bonito e também eu quero trazê-lo. Ele diz sobre esse poder mental, sobre comandar a nossa vida, o nosso destino com o poder da nossa mente, com o poder do pensamento positivo, das palavras positivas. Buda sempre dizia, no caminho óctuplo do Bodhisattva, do Buda, ele dizia que a gente precisa ter um pensamento reto, ações retas, pureza, no coração, na mente, para direcionar, para termos aí a cessação do karma e a gente poder viver na neutralidade, que através da neutralidade, como a Teosofia fala, os adeptos eles acabam saindo desse karma negativo e positivo e entrando na neutralidade. Então eles não agem, eles não geram karma positivo nem negativo, eles agem pela neutralidade. Então são senhores de si mesmo e senhores do seu destino. Aqui eu vou concluir, depois no capítulo 15, devemos saber
que é impossível tornarmos-nos sábios, mantendo na mente a ideia da nossa própria incapacidade e estupidez. Da mesma forma como é impossível atingir um ponto na direção oeste, caminhando como a leste. Não podemos nos livrar dos nossos defeitos se neles pensarmos constantemente. Naturalmente, é necessário tomarmos conhecimento de nossos próprios defeitos, através de uma honesta autoanálise. Porém, uma vez descobertos os defeitos, não devemos ficar com o pensamento preso a eles, mas sim mentalizar fortemente as qualidades que sejam opostas àqueles defeitos. É assim que podemos nos livrar dos nossos defeitos. Por exemplo, se analisarmos honestamente e descobrirmos que somos preguiçosos, não devemos ficar pensando repetidas vezes, sou preguiçoso. Assim, nunca poderemos nos livrar desse mau hábito chamado preguiça. Se quisermos realmente deixar de ser preguiçosos, devemos passar a mentalizar constantemente: eu sou esforçado, eu sou esforçado ou esforçada. A ideia é a força motriz, que torna possível a realização de todas as coisas. Assim, quando a ideia de que somos esforçados ou esforçadas se infiltra profundamente em nosso subconsciente, ela passa a agir no sentido de fazer com que nós nos tornemos esforçados ou esforçadas. É um livro muito bonito, gente. Eu tô aqui relendo ele. Estou na página 178, mas já trouxe aí o próximo capítulo, que é o capítulo 15. Eu estava na página 168, se eu não me engano, 168. E esse livro, ele mostra como a gente pode conduzir o nosso destino através desses atos. O Masaharu Taniguchi, ele trouxe a meditação Shinsokan. Os adeptos, eles fazem uma meditação, eu já deixei aqui, inclusive, nos vídeos, depois eu vou deixar no card, aqui no card, a meditação Shinsokan de 10 minutos. Você pode fazer 10, 15, 20, 30 minutos. Mas a verdadeira meditação é você ficar em constante conexão com o Criador, conexão com essa essência búdica. A meditação, as pessoas, elas geralmente não conseguem fazer porque elas acham que você tem que ficar condicionado a se sentar, a relaxar, entrar ali em relaxamento e ficar ali. Como a meditação Shinsokan, você tem que escutar ali, fazer aquelas palavras, né? Eu entro aqui é um reino de infinita sabedoria, infinito amor, como o mestre deixou. Mas eu ainda trago um exercício ainda mais interessante. É você ficar em estado contemplativo, que é o estado de meditação. É um estado que você fica numa contemplação da natureza. Por exemplo, se você no seu dia você olha o céu, você olha as estrelas, você olha a natureza, os animais. Isso é um estado também de meditação, que é um estado ativo. Não precisa se sentar para você ficar em estado meditativo de relaxamento. Essa é uma meditação constante, é uma meditação ativa, que você fica isento de pensamentos. É claro que virão alguns pensamentos, mas não naquele turbilhão que geralmente a mente humana fica, cheia de preocupações, de emoções. Esse estado contemplativo, esse estado de meditação constante, ele é um exercício também, e você pode também, é um exercício ativo, você não precisa ficar condicionado a realizar essa meditação sentado. É uma meditação que você entra em conexão com o divino, com o seu divino, você tem insights, intuições, você fica mais aberto a ter essas intuições, inclusive, nesse estado contemplativo, estado ativo de meditação constante, você tem, a gente sempre estuda que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. No caso, você tem chegam mensagens através de pessoas, através de situações para você, que é os anjos se comunicando com você, para que você desperte
da sua imagem, a sua imagem verdadeira. Desperte da ilusão e contemple a sua imagem verdadeira. Então, quando você está conectado e nesse estado meditativo, contemplativo, ativo, você percebe esses sinais, que foi chamado pelo Carl Gustav Jung de sincronicidade. A sincronicidade, ela é uma forma do universo se conectar a você e te trazer mensagens para que você desperte a sua potencialidade, essa potencialidade tanto angélica ou deífica que nós temos, que nós trazemos no nosso interior, para que a gente possa também inspirar as outras pessoas, para que elas despertem dessa imagem verdadeira que o mestre Masaharu Taniguchi chamou de Jisso. Então eu fico por aqui. Trarei nos próximos vídeos esse livro magnífico, o livro dos jovens. Tem 3 cavalinhos ali, lembrando até o Apocalipse. Eu sempre lembro do Apocalipse, escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, da reflexão, da mensagem que o livro trouxe, essas páginas do capítulo 15. Curtam, comentem, compartilhem com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a essa filosofia que é a Seicho no Ie, e que o mestre Masaharu trouxe através das suas obras e dos seus livros. Muito obrigada!